E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos fazer o exercício 7.7 do livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA da USP. Então, neste exercício, olha, começa aqui embaixo, a gente agora vai falar sobre as operações financeiras, tá certo? Então, neste exercício ele diz assim, ó, ao final de X4, a companhia Tupanoca apresenta os seguintes saldos nas contas a seguir. Então ele vai dar aqui alguns saldos, olha só, duplicatas a receber 400 mil, provisão para crédito de liquidação duvidosa 0, duplicatas descontadas 250 mil, encargos a apropriar 75 mil. Aí ele diz, sabe-se que a empresa encerra seu período contábil em dezembro. Aí ele vai dar aqui algumas situações e o que ele pede, olha, apurar o saldo das contas em questão em 31/12 de X4, indicando os lançamentos contábeis. E ele dá aqui, ó, a resposta, né? Despesas financeiras em X4 tem que dar 69.006, encargos a apropriar 5.994. E a provisão para créditos, né, com créditos incobráveis a ser constituída em 31/12 de X4 tem que dar 15.250. Então vamos lá, vamos iniciar os nossos lançamentos. Primeiro, o que nós temos aqui, ó? O que nós podemos ver? Olha só. Eu vim aqui no meu Razonete, olha, eu coloquei aqui, ó, no ativo, eu coloquei duplicatas a receber no valor de 400 mil, que está aqui, ó, ele deu essa informação, ó, duplicatas a receber 400 mil. Eu tenho duplicatas descontadas no valor de 250 mil, que ele também me deu essa informação. E vou ter o que também, ó, encargos a apropriar 75 mil, que ele também nos deu essa informação. Então aqui, ó, no item 1 ele só está falando que a empresa fechou em dezembro, então não tem o que fazer, né? No item 2 ele diz assim, ó, os encargos a apropriar corresponde ao desconto das duplicatas acima, realizado no início de outubro com os seguintes prazos e vencimentos. Então ele está me falando, olha só, os valores aqui, ó, 50 mil vai vencer no dia 30/11 de X4. 150 mil vai vencer no dia 31/12 de X4. E 50 mil vai vencer no dia 31/1 de X5. Então perceba que aqui, ó, no último valor a gente tem um problema. Por quê? Olha, ele está me falando que o período contábil vence em dezembro. Só que olha quando que é o vencimento aqui, ó, dessa última duplicata. 31/1 de X5. Então nós vamos precisar fazer algumas contas, tá ok? Vamos lá, então eu deixei aqui separado, olha, para determinação da taxa de desconto. Então eu coloquei assim, ó, o item 2, aí eu fui colocando os subitens aqui, ó, para a gente conseguir chegar no resultado. Então, ó, primeiro o que você vai ter que fazer, ó? Primeiro assim, ó, os encargos a apropriar, né, corresponde aos descontos das duplicatas, realizada no início de outubro com os seguintes prazos e vencimento. Então aqui é a mesma tabelinha, ele deu os mesmos valores, são os mesmos valores, né, com os prazos de vencimento. E aqui eu coloquei o tempo em meses, olha só. O primeiro são 2 meses, o segundo 3 meses e o terceiro com 4 meses. Então o que nós vamos precisar fazer? Ah, e note aqui, ó, se você somar todos os valores, olha, dá 250 mil, que foi o que ele nos falou aqui, ó, a respeito de duplicatas descontadas, certo? Então, o que nós precisamos fazer? Ó, nós já sabemos que o valor, né, dos encargos a apropriar é de 75 mil. Então, olha só, eu peguei aqui, ó, uma imagem aqui, ó, que ele dá um exemplo aqui, ó, da fórmula do desconto de duplicata simples. Então, qual que é a fórmula do desconto? Olha, você vai pegar aqui, ó, o desconto que você está sofrendo, vai ser o que? O valor nominal, que vai multiplicar o I, que é a taxa de juros, e multiplicar pelo número de meses, certo? Então aqui, como são 3 duplicatas diferentes e eu já sei que o meu desconto total é 75 mil, eu vou ter que fazer esse cálculo separadamente para cada uma dos meus valores. Olha só, então eu já sei que o meu desconto é 75 mil. Olha lá, o encargos a apropriar, né, seria o valor do meu desconto, que é 75 mil, que nesse caso seria esse DB. Ele vai ser igual ao que? Olha lá, ele vai ser igual a 50 mil, que está aqui do primeiro valor, vezes o tempo aqui, ó, de 2 meses, vezes o I. Eu quero achar o I, eu quero saber o quanto que o banco está me dando, tá me descontando para chegar nesse valor de 75 mil.
Então esse daqui é o cálculo para a primeira, né? Vai ser o da primeira duplicata, então. Mais o que? 150 mil, que é aqui ó, o da segunda, vezes o tempo que eu calculei, ó, 3 meses, vezes o I que eu quero achar. Mais 50 mil, que é o da terceira, vezes 4 meses, que eu coloquei aqui, vezes o I. Então aqui, ó, aí eu coloquei observação. Os 75 mil foram dados no enunciado do exercício e refere-se ao desconto bancário das duplicatas descontadas, certo? Então resolvendo aqui, ó, você vai ter 75 mil é igual. Quando você resolver essa primeira parte da expressão, você vai chegar em 100 mil I mais 450 mil I mais 200 mil I. Então, 75 mil é igual ao quê? A 750 mil I. Então, você vai passar o 750 dividindo para cá, vai ficar o I é igual a 75 mil dividido por 750. Então, você vai chegar aqui, a taxa de desconto foi o quê? Foi o I é igual a 0,10 ou 10% ao mês, que foi a taxa de desconto negociada pelo banco, certo? Então, fizemos aqui a primeira parte, chegamos aqui na taxa de desconto negociada pelo banco. Agora, você precisa calcular o que, ó? Você precisa determinar o valor dos juros cobrado no dia da operação de desconto. E para fazer isso, como que você vai fazer isso? Você vai utilizar a fórmula aqui, ó, de juros simples, que juros é igual ao principal ou capital, que multiplica o I, que é a taxa de desconto, vezes o N. Então, aqui ó, é a mesma tabelinha que estava aqui em cima, certo? Só para a gente ter a referência dos valores. Então, como que você vai calcular os juros? É só você fazer aqui, ó, 50 mil vezes 2 meses vezes a taxa de juros, que acabamos de calcular aqui em cima, que é 10%. Então, você vai ver que para esses 50 mil, você está pagando 10 mil de juros. Depois, você vai fazer para o próximo, 150 mil vezes 3 meses vezes 10%. Então, você vai estar pagando 45 mil de juros. E, por último, o último valor, que é de 50 mil vezes 4 meses vezes 10%. Você vai chegar ao valor de 20 mil. Se você somar esses três juros, olha só, ele tem que dar 75 mil. Está aqui, ó, que a gente já tinha no enunciado. É só uma confirmação de que está certinho, tá ok? Então, olha só. Ok, aqui determinamos o quanto de juros incidiu sobre cada parcela. E somando todas, dá exatamente os 75 mil do enunciado. Aí eu coloquei aqui, ó, observação extra. Observe que no enunciado ele diz que as informações são ao final de x4, portanto, dezembro de x4. Porém, o terceiro empréstimo de 50 mil vai até 31 de 1 de x5. Então, nós temos que fazer a apropriação até 31 de 12 de x4. E para isso, temos que calcular o custo efetivo. Certo? Então, aqui, ó, vamos calcular o custo efetivo, aqui, ó, etapa 2.3, ó. Então, eu coloquei aqui, ó, segundo o site do Banco Central do Brasil, ó lá, vamos ver o que é o custo efetivo, ó. No Banco Central do Brasil, ele diz aqui, ó, o que é o custo efetivo total. Aqui ele chama de custo efetivo total, mas você pode entender como custo efetivo, ó. Então, ele dá aqui, ó, no item 1, o que é o custo efetivo total de uma operação? Ele diz, o custo efetivo total, 7, né? É a taxa que considera todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeira, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte. Agora o principal, olha só, que essa daqui é a mais importante, olha, ele diz: o principal custo da operação de crédito é a taxa de juros cobrada pela instituição financeira. No entanto, quando são acrescidos os tributos, tarifas, seguros, custos relacionados ao registro de contrato e outras despesas cobradas na operação, a taxa real da operação aumenta. Olha só, a taxa real da operação aumenta, certo? A essa taxa, calculada levando-se em consideração todos os custos incluídos na operação de crédito, damos o nome de custo efetivo total, certo? Em outras palavras, ao compararmos operações de crédito ofertadas por duas instituições financeiras, aquela que apresenta uma taxa de juros mais baixa
pode não ser a mais vantajosa para o consumidor, quando considerados todos os outros custos envolvidos. Tá bom, pessoal? Então, só para entender o que é o custo efetivo total. Então, vou fechar aqui. E agora nós vamos ver aqui, ó. Aqui eu só copiei, né, o que o Banco Central diz, mas só para ficar de registro aí. Então, como que a gente vai calcular esse custo efetivo? Bom, nós temos aqui, ó, nós vamos calcular para qual? Ó? Olha só, nós vamos calcular só para este valor de 50 mil. Por quê? Porque é o único que ultrapassa dezembro de X4, certo? Então, olha só o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer aqui, ó, o capital líquido obtido. Quem que é o capital líquido obtido? Vai ser, ó, os 50 mil menos essa operação aqui, ó, de 50 mil vezes 4 meses vezes a taxa de 10%. Que vai dar aqui, ó, esses 20 mil. Então, o capital líquido que eu estou obtendo, olha, a minha duplicata, né, no caso, ela é de 50 mil. Mas quanto que o banco vai me dar? Ele vai me dar o valor da duplicata menos esse custo aqui, ó, que nós calculamos de 20 mil. Então, no caso, 30 mil. E o montante que eu vou ter que pagar? 50 mil. E o prazo efetivo da operação, 4 meses. Então, se você não tiver HP12C, você vai ter que fazer esse cálculo através dessa fórmula aqui. Que é o que? É montante, neste caso 50 mil, é igual ao capital, que seria os 30 mil, que é o quanto você está recebendo, vezes 1 mais I elevado a 4. E você vai chegar na taxa de 13,622. Ou então, se você tiver uma HP12C, o que eu acho que praticamente 100% de quem está vendo esse vídeo deve ter. Se não tiver, tem tem HP aqui na internet, né? Num sitezinho aqui, ó, olha só, aqui eu coloquei nesse site aqui, ó, administraçãovirtual.com. Tem essa HP12C aqui, ó, que ela funciona certinho, é um emulador da calculadora. Então, o que você vai ter que fazer, ó? Esse aqui é só para você praticar, caso você não tenha a calculadora, mas eu recomendo que você tenha a calculadora fisicamente, para você poder estudar, quando você estiver estudando, na aula também, eu acho que é super interessante. Mas, para mim conseguir demonstrar aqui para vocês, estaremos usando aqui, ó, esse emulador da HP, certo? Então, o que você vai fazer na HP? Ó? Você vai fazer esse passo a passo aqui, ó. Então, você vai colocar lá na HP, ó, você vai digitar 4, ó lá, digitei 4, e você vai apertar o N. Depois, você vai fazer o que? 30 mil. Quem que é o 30 mil? É o valor que eu estou recebendo. 30 mil. E vai apertar esse CHS, que é Change Signal, que é para você mudar o sinal. Você vai deixar o valor negativo. Ó lá, 30 mil, menos 30 mil, né? E vai apertar o PV. Ó lá, apertei o PV, que é o Present Value, ou valor presente. Ó, meu inglês não é dos melhores, tá ok? Mas é o valor presente esse daqui. Depois você vai apertar o que? 50 mil, vai digitar lá 50 mil e vai apertar o FV, que é o Future Value, que é o valor futuro, certo? Depois você vai apertar o 0, ó lá, apertei o 0 e você vai apertar essa tecla de PMT. E por fim, você vai apertar o I, que é a taxa de juros que você quer saber. Ó lá, ele calculou. Então a taxa de juros é 13, 62, 19 e um monte de número aí, tá? Mas se você usar só 13.621, já está muito bom. Ó lá, aqui eu arredondei para 13.622. Tá certo? Agora nós vamos calcular o valor dos juros para o pagamento, né, que eu vou receber de 30 mil. Então, como as operações foram contratadas no começo de outubro, certo? Então, em 30/10 de X4, eu tenho um saldo devedor de 30 mil. Ao final de 31/10 de X4, quanto que eu vou ter que pagar de juros? Olha só, eu vou ter que pagar o 30 mil vezes a taxa de juros, aqui ó, o custo efetivo total, né? Que nós acabamos de calcular, que é 13,622. Então, ao final de outubro, eu vou pagar 4.087 de juros. Qual que vai ser o meu saldo devedor? 30 mil mais 4.087, certo? Agora em 30/11,
A mesma coisa, eu vou pegar o meu saldo devedor e vou multiplicar pela minha taxa de juros do custo efetivo. Quanto que eu vou ter que pagar no final de novembro? 4.643. Qual que vai ser o meu saldo devedor? Olha lá, 4.087 mais 4.643. E, por fim, em dezembro, né, o penúltimo mês, mesma coisa. Vou pegar 38.730 e vou multiplicar por 13.622. O meu saldo devedor será o quê? 38.730 mais 5.276. E por fim, em janeiro, vou pegar 44.006 e vou multiplicar por 13.622. Então, quando chegar no final de janeiro, né, eu vou ter aqui, ó, quanto que eu vou ter que pagar? 44.006 mais 5.994, que nesse caso vai dar 50 mil, que era o mesmo valor da minha duplicata, certo? Só que, quanto que eu vou ter que pagar aqui, ó? Qual que vai ser os juros referente a esses 50 mil? Olha lá, ó. Desta maneira, as despesas de juros que precisam ser apropriadas em X4 é de 14.006. Quem que é esse 14.006? É exatamente esses três primeiros valores. Olha só, tá vendo que ele está acabando aqui, ó, em dezembro de X4? Se você somar esses três valores, vai dar aqui, ó, 4.006, certo? Então, o valor das despesas totais em X4 é de 10.000. Quem que é esse 10.000? Olha aqui, ó, os 10.000 que nós calculamos, referente a esses 50 mil aqui, que vence em 11 de X4. A gente calculou aqui, ó, que seria 10 mil. Depois, 45 mil. Quem que é esses 45 mil? Mais uma vez aqui, ó, referente aos 150 mil, que vence em 31 de 12 de X4, calculamos que daria 45 mil. E desses 50 mil, a gente viu que não podemos usar esses 20 mil aqui. Por quê? Porque o vencimento dele é em 31 de 1 de X5. Por isso que nós calculamos o custo efetivo total. E vimos que será o quê? Olha lá, 14.006. Então, o total é o que? É a soma desses três valores aqui, ó, 69.006. Então, agora explicado tudo isso, nós vamos fazer o quê? Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso razonete, ó lá. Agora sim podemos voltar aos razonetes. E você vai lançar o quê? Você vai debitar o quê? Despesas financeiras, aqui no valor de 69.006. E vai creditar o quê? Encargos a apropriar, 69.006. Então, agora sim, o lançamento 2 está concluído. Agora o item 3. O que ele fala assim, ó? Ele me fala, ó, a empresa não contabilizou os seguintes avisos de liquidação de duplicatas. Aí ele me dá aqui, ó, o valor de 45 mil com esse vencimento em 30 de 11 de X4 e 140 mil em 31 de 12 de X4. Como aqui os dois vencem tudo em X4, eu vou contabilizar tudo de uma vez só. 140 mil com mais 45 vai dar 185. Então, eu vou lá em duplicatas descontadas, vou debitar 185 mil e vou creditar em duplicatas a receber 185 mil, certo? Depois o item 4. O que ele vai nos falar no item 4? Olha, 200 mil relativos a vendas a prazo ocorridas no último dia do período contábil não estavam contabilizadas. Deste valor, 40% refere-se a vendas com garantias reais. Então, nós vamos fazer o quê? Duplicatas a receber, a receita de vendas. Olha lá, duplicatas a receber, né? 200 mil, já que não estavam contabilizadas, né? A receita de vendas, 200 mil. Depois ele diz aqui, ó, no item 5. No período, a empresa perdeu 30 mil em créditos concedidos e recebeu 35 mil relativos a clientes considerados incobráveis no exercício de X0. Então perceba que aqui nós temos dois lançamentos, olha só. A empresa perdeu 30 mil em créditos concedidos. Como que nós vamos fazer isso? Olha só, nós vamos aqui em perdas com clientes, já que ela está perdendo, né? 30 mil e vamos creditar duplicatas a
receber, 30 mil. Então essa daqui foi a minha perda com clientes, né, com créditos concedidos. E ela recebeu 35 mil, relativo a clientes considerados incobráveis no exercício DX10. Então tinha um cliente lá que ela achava que não ia receber e acabou recebendo, certo? Então aqui nós vamos colocar o quê? Depósitos bancários, já que ela recebeu algo que ela achava que não iria receber, né? Que no caso foram os 35 mil. E vamos creditar receitas diversas, 35 mil. E por último nós temos aqui ó, o 6. A empresa mantém uma média de perdas com clientes à base de 5% ao ano. Então, nós precisamos fazer o quê? Constituir a provisão com crédito de liquidação duvidosa. Então, eu coloquei aqui, para a gente determinar aqui, ó, a provisão de crédito de liquidação duvidosa. Então, ele me fala assim, ó, vamos lá, vamos voltar aqui, ó, ele fala assim, ó, a empresa mantém uma média de perdas com clientes à base de 5% ao ano, né? Então, aqui, nós vamos lá, em duplicatas a receber. Quanto que eu tenho de duplicatas a receber? Olha lá, duplicatas a receber eu tinha é sobre a base, não é isso? Aqui, ó, sobre a base. Então, vai ser sobre os 400 mil, então. Deixa eu só confirmar aqui, ó. A empresa mantém uma média de clientes com base de 5% ao ano. Então aqui ele vai fazer sobre o saldo inicial. Olha, de duplicatas a receber nós tínhamos 400 mil. A liquidações no período ficou o quê? 185 mil. Que ele me falou no enunciado número 3. Depois, baixas de incobráveis, 30 mil, que ele me falou aqui no enunciado 5, que é o quê? Que ele falou que a empresa perdeu, né? Olha lá, ele está falando que a empresa perdeu 300 mil, ou 30 mil. Depois, vendas a prazo em dezembro de 200 mil, que está aqui ó, no item 4, certo? E o valor das garantias reais, que ele estava me falando aqui, ó, que era desses valor, 40% refere-se a vendas com garantias reais. Então você vai pegar os 200 mil, fazer 40% e vai tirar esse valor. Então aqui, ó, o total de créditos sujeitos a perdas ficou quanto? Ficou a soma disso daqui, ó, 305 mil. Então sobre esse valor de 305 mil, você vai fazer 5%, ó lá. Sobre este valor, você vai fazer 5% para constituir a sua provisão de crédito de liquidação duvidosa, que neste caso daria 15.250. Então, você vai lá aqui, ó, vai debitar aqui uma despesa, né? Despesa com crédito de liquidação duvidosa no valor de 15.250 e você debitou aqui e vai creditar provisão, né? Provisão de crédito de liquidação duvidosa, 15.250. Certo? Vamos ver aqui os resultados, então. Ó, despesas financeiras em X4 tem que dar 69.006. Aqui, ó, despesas financeiras 69.006. Encargos a apropriar em 31/12 de X4, 5.994. Aqui, ó, encargos a apropriar 5.994. A provisão a provisão para perdas com créditos incobráveis a ser constituída 15.250. 15.250. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o exercício 7.7. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixe o seu joinha aí também e deixe o seu comentário aí. Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo exercício.